Quando você pensa em Bordeaux, você pensa em quê? Cabernet, Merlot, classificação de 55, notas, grandes tintos de guarda? Se eu te disser que Bordeaux talvez seja a região que mais influenciou o vinho branco moderno no mundo, você acreditaria? A terra dos grandes tintos foi a vanguarda técnica dos brancos. Todo vinho branco que você bebe hoje bebeu na fonte de Bordeaux. Eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Então roda a vinheta e vem comigo para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. E antes de começar o vídeo, eu já te digo que vai ter degustação depois lá no final do vídeo. Então fica por aí que eu acho que vai ser bacana, inclusive porque é um vinho que é vendido no Brasil. Fica aí comigo até o final. Simbora pro vídeo. Antes de falar de revolução, a gente precisa corrigir uma ideia errada. Bordeaux nunca foi só tinto. Nunca. A região sempre produziu vinho branco. A diferença é que o mundo decidiu prestar mais atenção nos tintos. Se a gente volta alguns séculos, a região de Grave já produzia branco e tinto lado a lado. E ele não era coadjuvante, tá? Era parte essencial da identidade do local. Os solos de cascalho, que drenam bem, e o clima atlântico aqui moderado, sempre favoreceram também variedades aí como o Sauvignon Blanc e o Semillon, as duas variedades brancas aí mais plantadas em Bordeaux. E se a gente falar de vinho doce, então, Bordeaux foi referência mundial muito antes de várias outras regiões existirem no mapa do vinho. Sauternes e Barsac são talvez aí os maiores exemplos históricos de vinho branco de guarda do planeta. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse tipo de vinho, tá aqui meu vídeo no canal. Corre lá, que tá bem legal. Você aprende bastante sobre esse tipo de vinho. Bom, o Semillon, ele tem essa capacidade de botrytizar, que sempre foi uma uva central também aqui em Bordeaux. E o Sauvignon Blanc sempre entrou como uma parceira, trazendo frescor e acidez. O que acontece é que os tintos ganharam fama comercial absurda ali no século XIX e depois do XX, a classificação de 1855, o mercado inglês, as plantações, investimentos, e os brancos ficaram meio que na sombra. Só que tecnicamente Bordeaux nunca abandonou o branco, ele só estava meio que sendo refinado, podemos dizer assim, longe dos holofotes. E é exatamente daí que nasce a revolução que a gente vai falar no próximo bloco. De qualquer maneira, os vinhos tintos sempre foram as estrelas. Mas foi aqui que o branco moderno começou a ser entendido cientificamente. E esse nome aqui você precisa guardar: Denis Dubourdieu. Professor da Universidade de Bordeaux, pesquisador e produtor também. Um cara que juntou laboratório e vinhedo numa época em que isso não era assim tão comum. Até os anos 70, ali 80, muita coisa da vinificação em brancos era tentativa e erro. A oxidação acontecia sem controle, os aromas perdiam e o perfil variava bastante. Mas foi aqui em Bordeaux, com Denis, que se identificou algo que mudou tudo: os thióis voláteis. Eles são moléculas responsáveis pelos aromas clássicos do Sauvignon Blanc: maracujá, toranja, folha de tomate. São aromas que não surgem do nada, eles já estão lá na uva, mas em forma de precursores. E é durante a fermentação, dependendo de como você controla, a levedura que você usa, da proteção de oxigênio que você faz, esses precursores podem virar os compostos aromáticos ativos. Bordeaux e Dubourdieu não reinventaram o Sauvignon, mas eles aprenderam a decodificá-la. E quando você entende a molécula, você passa a controlar o estilo. E é aí que a revolução sai da teoria e vira prática. Bom, descobrir as moléculas foi o primeiro passo, mas de nada adianta saber que o aroma existe se você destrói ele na adega. E é aqui que Bordeaux mudaria a forma como o mundo vinifica Sauvignon Blanc e, na prática, todos os outros vinhos brancos do mundo também. Vamos por partes. Primeiro é a colheita no ponto exato. A maturação do Sauvignon é delicada e das uvas brancas de modo geral. Então, se você colhe cedo demais, fica muito vegetal, agressivo. Mas também se colhe tarde demais, perde muito frescor e precisão de aromas. Então, Bordeaux começa a estudar essa maturação fenólica e aromática com muito mais rigor. Não é mais só sobre açúcar. É equilíbrio entre a acidez e os precursores aromáticos e o frescor da uva.
Proteção contra oxidação. Aqui talvez está a maior virada. Os tióis eles são extremamente sensíveis ao oxigênio. Então, práticas como prensagem protegida, uso bem controlado de sulfitos, tá? Até mesmo tanques fechados, gases inertes, redução ao máximo de contato com o ar. Oxidar menos é realmente preservar a identidade aromática dessas uvas. Claro, fermentação controlada, então a temperatura começa a ser controlada com mais precisão. Só que no caso dos brancos, as fermentações mais frias ajudam a preservar os compostos aromáticos voláteis. Hoje isso parece básico, tá? Mas na época foi revolucionário. E entendeu-se que nem toda levedura libera os tióis da mesma forma. Então, a partir desses estudos, começou-se a seleção de leveduras mais capazes de intensificar esses aromas do Sauvignon Blanc e, de um certo modo, de várias outras uvas brancas também. E, claro, o uso inteligente da madeira. E aqui entra o estilo de Bordeaux, porque ao invés de abandonar a barrica para os brancos, Bordeaux aprendeu a usá-la com mais precisão, uma microoxigenação muito mais controlada. Você percebe o que aconteceu aqui? Não foi uma intervenção para inventar aroma, foi uma intervenção para preservar aquilo que já estava lá na uva. E quando você domina isso, você não controla só um vinho, você cria um modelo que é replicável. E foi exatamente isso que o mundo inteiro começou a copiar. Não só para o Sauvignon Blanc, mas para todos os vinhos brancos que você conhece hoje. Quando Bordeaux entende o Sauvignon Blanc, o mundo inteiro começa a prestar atenção. Porque pela primeira vez era possível produzir um vinho branco aromático com consistência. Se teve um lugar que pegou essa base técnica e levou ao extremo, foi a Nova Zelândia, especialmente regiões como Marlborough. Ali eles aplicaram uma proteção extrema contra a oxidação, leveduras selecionadas para liberar o máximo de tióis e uma fermentação super controlada. O resultado disso? Uma explosão aromática, maracujá saltando na taça. Um perfil altamente identificável. A Nova Zelândia, na verdade, transformou esse conhecimento técnico em uma identidade comercial. Coisa que também aconteceria no Loire, que é uma região clássica aqui de produção de Sauvignon Blanc, Sancerre e Pouilly-Fumé. Ele já tinha o seu estilo próprio, mais mineral, mais tenso, menos exuberante, mas mesmo ali ocorre também esse controle melhor contra a oxidação, o que vai dar a esses vinhos também uma característica aromática mais evidente. A técnica não apagou o Loire, mas refinou o que já existia. Os solos do calcário do Loire, eles continuam dando ao Sauvignon Blanc uma tensão muito distinta do que tem aqui em Bordeaux, tá? É algo que não é replicável aqui. Aliás, falando sobre aromas e sobre essas sensações de descrever texturas nos vinhos, eu tenho aqui 2 vídeos bem legais que eu acho que você deveria ver para entender melhor isso. Num, eu falo sobre aromas, como sentidos, e no outro, sobre essas sensações na boca, e eu te explico de onde é que isso vem. Dá uma olhada lá que eu acho que você vai gostar. Vou deixar os links aqui na descrição, beleza? A verdade é que Bordeaux nunca quis fazer o Sauvignon mais barulhento do planeta. Enquanto Marlborough foi para a intensidade máxima, a Bordeaux seguiu um caminho um pouco mais do equilíbrio. O branco de Bordeaux não é só sobre esses aromas. Ele tem uma textura, ele tem um volume de boca, tá? Uma capacidade de envelhecimento que vem dessa integração com a madeira. Isso vem da combinação clássica também do Sauvignon Blanc, que traz frescor e tensão, com o Semillon, traz corpo, untuosidade, uma longevidade. O Semillon é a espinha dorsal silenciosa do branco de Bordeaux. Ele não grita no nariz, mas ele sustenta o vinho, ele dá volume. O epicentro dos grandes brancos secos de Bordeaux é Pessac-Léognan e a região de Grave. É ali que você encontra brancos que fermentam parcialmente em barrica, trabalham essa microoxigenação com precisão e mantém o frescor mesmo com estrutura. Na Nova Zelândia a gente fala sobre intensidade, no Loire é mais sobre tensão mineral e linearidade, Bordeaux é mais sobre a textura e profundidade. Grandes brancos de Bordeaux envelhecem muito bem. A combinação da acidez com a estrutura e o trabalho na madeira permite essa evolução na garrafa. Isso não é tão comum para estilos ultra aromáticos como o Sauvignon Blanc. Mas aí vem a pergunta. Quando você começa a controlar aroma, oxidação, textura, ponto também isso ainda é terroir puro. Tem muita gente que diz que essa revolução técnica padronizou o Sauvignon no mundo. Porque se todo mundo usa proteção máxima contra oxidação, enfim, tudo isso que eu já expliquei nesse vídeo, o risco é claro, o nariz começa a ficar parecido. Esses tióis voláteis, eles não são aromatizantes, eles já estão lá na uva. Se o vinhedo não produzir esses precursores, não existe esses aromas. A
técnica não é criar do zero. Ela revela e protege. Eu acho que talvez a questão nunca tenha sido intervir ou não. Talvez sempre tenha sido quanto intervir. Você prefere um vinho que é absolutamente preciso ou um vinho que corre mais risco, mas que talvez mostre mais personalidade? De fato, fica a pergunta. É bem verdade que com todas essas técnicas, o Sauvignon Blanc virou uma das caças realmente mais fáceis de reconhecer, mesmo em degustações às cegas. É claro, de novo, que ele tem esse potencial de criar todos esses aromas que são muito característicos. Porém, acho interessante quando a gente abre um Sauvignon Blanc e a gente não tem tudo ali assim tão revelado, e realmente quer dizer que foi provavelmente um Sauvignon assim não tão trabalhadinho. Bordeaux vai continuar sendo uma terra de tintos famosos, mas foi aqui que o branco moderno foi decodificado. Foi aqui que a técnica virou ferramenta estratégica. Talvez você nunca tenha dado muita atenção aos brancos de Bordeaux, mas, ironicamente, eles ajudaram a moldar quase todos os brancos que você bebe hoje. E depois dessa conversa toda, eu fiquei com sede. Vamos sair da teoria e ir para a taça? Bora degustar um Sauvignon Blanc, um branco de Bordeaux? Tem aqui comigo o grandíssimo Clos Floriden 2020. Já tem aí também uma certa idadezinha, a gente vai poder aí ver uma certa evolução para um vinho branco. A gente tá falando de vinho branco, passou aí de 5, 6, 7 anos, já dá para considerar ele vai ter alguma coisa de evolução. Quem que é esse cara? Bom, é o vinho feito por Denis Dubourdieu. Infelizmente, ele faleceu em 2016 e é relativamente novo, tem mais ou menos aí, 60 e poucos anos. Tumor no cérebro, inclusive, quando isso aconteceu aqui em Bordeaux, teve homenagem em quase tudo que é lugar aqui. Essa aqui é uma das propriedades dele, tá? Ele tem algumas, inclusive um Grand Cru Sauternes de Bordeaux. Deixa eu pegar uma garrafa aqui também, ó. Do Asie Daen, tão belo de um Sauternes também. Como eu disse, ele é de família de produtores, tá? Ele era um produtor, então ele tinha algumas propriedades. Clos Floriden é uma delas. Fica aqui na região de Grave, tá? Vocês podem ver que tá aqui escrito, ó. Grand Vin de Grave, Grave Blanc. Possível de se visitar, bem bacana. Eles falam muito sobre essa questão, obviamente ligada ao Denis. E o nome é Clos Floriden porque é uma junção do nome dele e da esposa dele, que era Florence Dubourdieu e Denis. Bacana. Esse aqui é o cara, esse vinho vende no Brasil, inclusive eles não fazem só o branco, eles fazem o tinto também, eu já vi no Brasil. Já experimentei o tinto também, gosto bastante, mas quando a gente pega a ficha técnica dele, ele fala sobre as técnicas, que são exatamente essas técnicas que eu acabei de escrever para vocês aqui. Então é sobre controle de fermentação, é uma prensagem bem lenta e doce, com uma temperatura mais baixa, e ele tem aqui o clássico blend de Bordeaux. A gente está falando de Sauvignon Blanc com Semillon. Vamos nessa? Vamos deixar ele aqui. E temos vinho. Já dá pra ver, né? A gente tem uma cor bem douradinha já, né? Então é um vinho branco que começou aí a passar daquele bem clarinho, daquele vinho que tá bem... Apesar de que todo branco de Bordeaux, nesta base Semillon, Sauvignon Blanc, colhido na maturação perfeita, ele sempre tem uma cor já um pouco mais dourada. Apesar de no começo ele ser sempre mais claro, ele rapidamente consegue adquirir com as técnicas da batonagem, né, que é aquela coisa de você suspender as leveduras na barrica. Esse Sauvignon vai desde cedo e ganhando já uma cor mais importante, tá bom? Então aqui a gente vê, né, que é uma cor dourada, mas também é uma colheita de 2020, né? A gente está aqui em 2026, então a gente já está falando aí de quase 6 anos de produção desse vinho. Normal a gente vê uma cor assim, e é isso que a gente espera. Aliás, bonito, né? Dourado, gosto bastante, bem bonito. Vamos ver no nariz? Bom, tá? Eu vou falar pra vocês. Deixa eu cheirar ele de novo aqui, apreciar. Ele é bem bom. Bastante interessante, porque ele já começa a ter
alguns aromas de uma certa evolução que vão dando um pouquinho desse damasco. Não é sobre doce, mas a gente vê que a coisa começou a ir para um tostado mais amanteigadinho. Mas tá super bonito e ele ainda com isso contrabalança bastante com o floral. É bastante o nariz de Sauvignon de Bordeaux. Que eu falei tudo nesse vídeo sobre o maracujá, sobre essa coisa que dá para sair aí da toranja, essa parte mais fruta tropical. Mas a bem da verdade é que esses Sauvignons aqui, junto com o Semillon clássicos de Bordeaux, eles, mesmo com essas técnicas todas, eles não têm tanto esses aromas. Duvido alguém botar o nariz nesse vinho aqui e dizer que ele é tropical. Não é. Ele realmente é mais sobre flor, uma coisa mais delicada. A gente tem até parte um pouco mais que é do vegetal, aquele bucho verde, sabe? Aquilo que mais sai aqui. A gente pode dizer aqui que em termos de fruta, eu acho que o que mais chega é o marmelo ou pera, algo nesse sentido. Bem bom o nariz, nada muito mais a dizer. Vou na boca agora, né? Vamos ver como é que a gente sente tudo isso no palato. Que Bordeaux branco delicioso. Eu tô impressionado com o nível de acidez dele, porque não é isso que o vinho faz pensar. É isso que eu acho mais interessante, porque a gente sempre tenta achar indícios do que vai ser o vinho na boca pelo nariz. E eu botei esse vinho na boca já pensando, bom, acho que ele vai estar bem untuoso, acho que ele vai estar bem redondão. Ele até tem isso, só que ele tem uma belíssima estrutura de acidez que eu tô impressionado por um vinho que tá na garrafa aí faz os seus 6 anos. Eu diria até que esse vinho tranquilo talvez tenha mais uns 10 anos pela frente. Que equilíbrio bonito entre essa coisa do redondo, de volume de boca, com uma acidez ali que dá uma pegada na saliva que me agrada muito. Eu fico super feliz quando eu vejo bolo desse tipo, porque isso aqui é uma metrização assim de vinificação perfeita, tá? Tudo que eu quero de um branco delicioso tá aqui. É um vinho gastronômico, tá? Poderia fazer excelentes acordos com esse vinho aqui. E é um vinho que tá numa faixa de preço aí que aqui na França a gente paga entre 15 e 20 euros. Eu acredito que no Brasil ele deve estar custando 400, 500, talvez os seus 600 reais no máximo. É mais ou menos por aí que a gente tem de marcação no Brasil. Honestamente, eu acho que ele vale cada centavo. E você tem toda essa história por trás. Talvez aí dos grandes enólogos da nossa era moderna e que influenciou o mundo inteiro quando se fala de Sauvignon Blanc, principalmente, claro, mas também de vinho branco. Então acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo aqui, onde eu falo para vocês dessa fama quase nunca conhecida pelas pessoas da criação do vinho branco aqui em Bordeaux. Então, de novo, se você gosta, se você apoia o canal, por favor, deixa o seu like, se inscreve, não te custa nada e você ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui, beleza? Santé!